Então, vamos lá, vamos começar. Conjuntos numéricos, né? Tudo começou com o conjunto dos números naturais, né? É o Nzinho estilizado. Depois eu vou apresentar para vocês. Ele é formado pelo zero e pelos números inteiros positivos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Sempre tem como você somar um a mais, né? Então, 10 mais um, 11. 11 mais um, 12. 20 milhões mais um, 20 milhões e um. 20 milhões mais 20 milhões e um mais um, 20 milhões e dois. Então, na verdade, é um conjunto infinito, porque sempre tem como somar mais uma unidade, tá? O conjunto dos números naturais. Ele é infinito o quê? Positivo. Ele tem o menor número que é zero, e aí depois, ó, infinito, né? Do lado positivo. Esse é o conjunto dos números naturais, que partiu puramente da necessidade de contagem. Vocês lembram disso? Né? Lá na quinta série, né, sexto ano de vocês, o professor provavelmente contou a história das ovelhinhas, que o pastor tinha que ter o controle de quantas ovelhas tinha, quando ia para o pasto, né, e quando tinha que voltar, para saber que ele não perdeu, que não ficou nenhuma ovelha por aí, ele associava cada ovelha a uma pedrinha, né? Então, essa necessidade da contagem fez com que criasse o conjunto dos números naturais, tá? Só que com o crescimento, né, da população e toda a civilização, né, começamos o que é a ter o comércio, o conjunto dos números naturais ficou insuficiente, porque a partir do momento que a gente começa a ter comércio, começam a ter as dívidas. Então, a gente também tinha que expressar esses números, né? Aí, por isso que a gente fez o conjunto dos números inteiros, que vai ser o quê? Vai ter todo o conjunto dos números naturais, mais os opostos. Os opostos são os números negativos. Então, no natural, eu tenho 1, então eu vou ter o menos 1. Eu tenho 2, vou ter o menos 2. São o quê? São números opostos. Você pode falar opostos ou simétricos, tá? Então, quando a gente tem uma reta numérica, né? Que não é o caso que eu tenho aqui, mas se a gente tem uma reta numérica, onde aqui é o meu zero, se aqui está o meu 1, aqui está o meu menos 1, de tal forma que quando você dobra essa reta, o 1 dá um beijinho no menos 1, eles se encostam, né? Aí a distância deles, né, do zero, que a gente chama de módulo, é igual. A distância do 3 ao zero e do menos 3 ao zero é a mesma, né? Em módulo é igual, tá? Então, o conjunto dos números inteiros, que é o I, um I estilizado, que foi mal, gente, não é o I, não, é o Z. O conjunto dos números inteiros, que é o Z, temos o conjunto dos números naturais, mas todos os opostos, né? Então, tem o zero no meio, 1 para a direita, menos 1 para a esquerda. 2 para a direita, menos 2 para a esquerda, e assim vai. Então, já o conjunto dos números inteiros, né, o Z, ele é infinito para os dois lados, tá bom? Bem, o conjunto dos números inteiros também não foi suficiente. Ainda que existiam números que não são inteiros, mas que existem, né? Então, por exemplo, tá lá o pai com 7 filhos, o pai, infelizmente, lá faleceu e deixou um terreno só para esses 7 filhos. Então, o que faziam com esse terreno? Pegava o terreno e dividia em 7 pedaços, né? Isso são pedaços, não são inteiros. Então, por isso, né, surgiu a necessidade de outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. É o Q, tá? O Q, ele é expresso como Q? É todo x que pode ser escrito como A sobre B, tá? Que é o quê? Uma fração. Qualquer número que pode ser escrito como uma fração é um número racional, tá? Então, 7 sobre 2, a gente sabe que é 3,5, né? Então, é uma fração, é um número decimal. Os números naturais, eles também podem ser escritos como uma fração, basta você colocar sobre 1, né? O 2. 2 pode ser escrito como 2 sobre 1. Também pode ser escrito como 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 4 dividido por 2, que dá 2.
O número negativo, né, menos 4, também pode ser escrito como uma fração. Menos 4 sobre 1 é o menos 4. Se eu coloco menos 8 sobre 2, também dá menos 4. Então, todos esses números, né, inteiros, eles estão contidos, ou seja, é um subconjunto dos racionais. Só que ainda acrescentou quem? Esses números decimais, tá? Aí os números decimais podem ser finitos, né? Como esse 7 sobre 2, que dá 3,5, ou podem ser dízimas periódicas, tá bom? Ah, como assim? 0,22222, né? O 2 repete. 0,123, 123, 123, 123. Isso são dízimas periódicas que podem ser escritas como fração, tá? São os números racionais. Bem, além do conjunto, então, dos números naturais, inteiros e racionais, nós também temos o conjunto dos números irracionais. Esse sim é o I, tá, gente? O conjunto dos números irracionais, ele é formado pelas dízimas não periódicas, ou seja, são números decimais, mas que são infinitos e cada vez é um número diferente, não tem assim aquela repetição que acontece nas dízimas periódicas, né? Um número que vocês conhecem muito bem como um número irracional é o π. O que é o π? Se você pega qualquer circunferência, tá? E mede o seu comprimento e divide pelo seu diâmetro, que é a maior corda da circunferência, não importa o tamanho dessa circunferência, sempre que você pega a circunferência e divide pelo seu diâmetro, sempre vai dar essa constante, que a gente coloca como aproximadamente 3,14. Só que ele é um número, né? É um número decimal infinito, que nunca se repete, é sempre um número diferente. A mesma coisa vai acontecer com as raízes quadradas, né? Que não são de quadrados perfeitos, né? A gente sabe, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 9 é um quadrado perfeito. De 16 é 4, porque 16 é quadrado perfeito. Mas os números que não são quadrados perfeitos, como o 2, o 3, o 5, o 7 e assim vai, eles geram o quê? Números irracionais, tá? A raiz de 2, por exemplo, é irracional. E existe. O que seria a raiz de 2? Se aqui fosse 1 e aqui fosse um triângulo, vou cortar essa parte aqui, tá? Se isso aqui fosse 1, é da minha mão, e aí eu vou desenhar aqui essa diagonal aqui seria a raiz de 2, usando o teorema de Pitágoras. Existe. Esse número existe, mas ele não está no conjunto dos números racionais. Então, criou-se esse outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, formados pelas dízimas que não são periódicas. Então, olha, o diagraminha que acontece envolvendo esses conjuntos numéricos, né, todos esses que eu citei, ele é assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem. Apresentar. Eu quero esse. Isso. Dá dando para ver aí, gente? Você tem, então, o conjunto dos números naturais, que está o vermelhinho, que são o zero e os inteiros positivos. Observem, ele está dentro do Z, que são os inteiros. Então, essa partezinha aqui, vai estar os números inteiros negativos. Aqui dentro é o zero e os números inteiros positivos. Vocês conseguem ver a setinha ou o mousezinho se mexendo? Alguém pode só ligar o áudio para falar, porque eu não tenho acesso na apresentação ao chat. Não, professora, não está aparecendo. Não, dá pra ver, não. Não tá aparecendo, não. Mas vocês estão vendo? Tá, o mouse não, mas está dando para ver o desenho? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Nos naturais, que é o que está de vermelho, está escrito N, tem os zeros inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, tá bom? Aí o Z, como dentro do N já tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, na parte do Z vai ter só os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai, tá bom? Como o Z está dentro do Q, o que vai ter ali no Q, na parte de laranjinha?
todos os números que podem ser escritos como fração. A gente fala A sobre B, tá? Onde B é diferente de zero, porque a gente não pode dividir por zero, tá? São as dízimas periódicas ou frações, né? Números decimais finitos também, como 2,5, 7,4 e assim vai. Observem que o conjunto dos números irracionais, o I, ele está à parte, né? Ele é aquela bolinha ali, mais no cantinho, onde vai ter só o quê? Aqueles números pi, o fi, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, todas as raízes cujos números não são quadrados perfeitos, tá bom? E o que vai ser o conjunto dos números reais? É a união deles todos, tá? A soma, né, desses conjuntos todos são os conjuntos dos números reais. Ó, como que se escreve o conjunto dos números racionais? A gente escreve assim, Q é igual a sobre B, que é a fração, tal que A pertence ao inteiro e B pertence a inteiro. Você está vendo o asterisco ali? Esse asterisco em cima do Z quer dizer o quê? Quer dizer que ele é não nulo, ou seja, não pode ser zero, tá? Deixa eu voltar. Voltei? Então, esse resuminho que vocês... Não, eu não quero esse resuminho, eu quero outro agora. Deixa eu pegar aqui um outro. Meet, drive, lista de chamada. Aqui. Então, vocês estão vendo agora esse outro resumo que está escrito conjuntos numéricos? Sim. Ótimo. Esse resuminho, eu lembro que eu passei para vocês. Vocês copiaram no caderno de vocês. Tá? Valeu até visto. Então, ó, conjuntos numéricos. O primeiro, conjunto dos números naturais. Olha o Nzinho dele como que é. Ele é estilizado, é um N e tem uma barrinha a mais, tá vendo? Como todo conjunto, seus elementos entre chaves, separados por vírgula. Então, começa do 0, 1, 2, 3 e assim vai. Conjunto dos números inteiros, tá aí, o Z, também com uma barrinha a mais, estilizada. Números inteiros são formados por números naturais e seus opostos, né, que são os negativos. Então, observem, ele tem reticências no início e no final. Por quê? Porque ele é negativo, ele é infinito no negativo e ele é infinito para o positivo, tá ok? Aí, conjunto dos números racionais, que ele está dizendo que são as frações. Eles se dividem entre inteiros e fracionários. Por quê? Dentro dos racionais tem todos os inteiros. Foi como eu falei. Todo o inteiro pode ser dividido por um. Ou seja, ele pode ser escrito como uma fração. Então, os inteiros são um subconjunto dos racionais. Aí você acrescenta as frações, que estão aí, 1/3, 7 sobre 6, menos 3 sobre 5, né? As dízimas periódicas, que são o quê? Aquelas frações que quando você divide, vai dar o quê? Aquela repetição. Tem lá 0,333, que é 1/3. 43 sobre 99, 0,43, 43, 43, 43 e assim vai, tá? Os números irracionais, que é o I, né? É formado por números que não podem ser escritos na forma de fração. Por quê? Porque eles geram dízimas não periódicas. Nunca vai acontecer de você chegar num ponto que vai ficar repetindo o mesmo número. Cada vez é um número diferente. Aí você tem o exemplo da raiz de 2, 1,41, 42, 1,13 e assim vai. E o pi, 3,14, 15, 9 e assim vai, tá? São as dízimas não periódicas. E números reais é o que engloba todos esses conjuntos, os naturais, os inteiros, racionais e irracionais, tá? Esse último tópico que está dizendo aí, valor absoluto ou módulo, é a distância. Se você pega uma reta numérica, a distância, né, do 3 para o 0 é a mesma distância do menos 3 para o 0. Do 10 para o 0 é a mesma distância do menos 10 para o 0. Isso que é o módulo, tá? O módulo é a distância, consequentemente, o módulo é sempre positivo, tá?
Bem, isso vocês já têm no caderno de vocês. Deixa eu agora voltar para mim. Gente, por incrível que pareça, tá? Essa semana é só para falar sobre os conjuntos numéricos.